Seja bem-vindo ao canal Fé e Vida. Eu sou o Wellington e hoje vamos falar sobre um tema central para a vida da igreja, a pregação. Mais especificamente, vamos explorar o livro Pregação Expositiva, escrito por David Hellman e publicado pela Nove Marcas. Este livro é uma excelente ferramenta para pastores, líderes e todos os que desejam entender e praticar uma pregação fiel às Escrituras. Se você deseja aprender como pregar de forma clara, bíblica e que realmente transforma vidas, continue com a gente até o final. Vamos falar sobre o que é a pregação expositiva, como ela funciona e por que ela é essencial para a saúde da igreja. O que é a pregação expositiva? O livro começa explicando o que é a pregação expositiva. David Hellman define essa forma de pregação como a que tem como objetivo revelar o verdadeiro significado de um texto bíblico, permitindo que o próprio texto dirija o sermão. Ao contrário de outros métodos de pregação, onde o pregador pode impor suas próprias ideias ao texto, na pregação expositiva, o pregador se submete à intenção original do autor bíblico. Ele menciona que a pregação expositiva tem raízes bíblicas fortes, como vemos em Neemias capítulo 8, versículo 8, onde Esdras e os levitas leram claramente no livro, na lei de Deus, e explicaram o sentido de maneira que se entendesse a leitura. Este é um excelente exemplo de como a exposição das Escrituras deve ser feita de forma clara e fiel ao texto bíblico. Neste segundo capítulo, Hellman fala sobre a importância da pregação expositiva. Ele argumenta que ela é vital porque mantém o foco nas Escrituras e não nas opiniões humanas. Ele cita 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela deve ser o centro de tudo o que pregamos. Hellman destaca que a pregação expositiva protege a igreja de ensinos errados, pois garante que o pregador explique fielmente o que o texto bíblico está realmente dizendo. Hellman dedica um capítulo ao perfil do pregador expositivo. Ele afirma que o pregador precisa ser alguém comprometido em estudar profundamente o texto para que possa transmiti-lo de forma precisa. Além disso, o pregador expositivo deve ser humilde, sabendo que sua função é ser um mordomo da palavra de Deus e não um criador de novas ideias. Ele menciona que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, descreve os pregadores como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Isso significa que devemos ser fiéis na exposição desses mistérios, garantindo que o povo de Deus receba a verdade. Neste capítulo, Hellman oferece um guia prático sobre como preparar um sermão expositivo. Ele fala sobre 3 etapas essenciais para isso. A primeira é a escolha do texto. O pregador deve escolher um texto bíblico claro e significativo. De preferência, o ideal é preparar através de livros inteiros da Bíblia, para manter a coesão e o contexto. O segundo ponto, destacado por Hellman, é a exegese do texto. O pregador precisa entender o contexto histórico, literário e teológico do texto. Isso envolve estudar as palavras, a gramática e o propósito do autor original. O terceiro e último ponto é a aplicação prática. Hellman enfatiza que todo sermão expositivo deve terminar com uma aplicação prática, mostrando como o texto impacta a vida dos ouvintes de hoje. Ele dá como exemplo a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, onde Pedro explica o texto de Joel e o aplica diretamente à audiência. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O sermão expositivo sempre leva a uma resposta. No capítulo 5, Hellman também nos adverte sobre alguns perigos que podem surgir na pregação expositiva.
Um desses perigos é a tentação de torná-la uma mera aula de teologia sem impacto prático. Ele cita o texto de 1 Coríntios 11:1, que diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. A pregação expositiva precisa ser apaixonada e dirigida ao coração, e não apenas ao intelecto. Outro perigo é a pregação exegética, onde o pregador faz uma leitura superficial do texto sem se aprofundar no verdadeiro significado. Hellman nos encoraja a sermos diligentes em estudar o texto, sabendo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, citando 2 Coríntios 9:6. Finalmente, Hellman fala sobre o impacto que a pregação expositiva pode ter na igreja. Quando a palavra de Deus é pregada fielmente, ela transforma vidas e edifica a igreja. Ele cita Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A pregação expositiva abre caminho para que o Espírito Santo opere através da palavra de Deus. Hellman compartilha histórias de igrejas que foram revitalizadas pela pregação expositiva e nos encoraja a sermos fiéis, sabendo que Deus é quem dá o crescimento. Como Paulo plantou e Apolo regou, mas foi Deus quem fez o crescer, como diz 1 Coríntios 3:6. Vamos para as aplicações? Agora quero compartilhar 3 aplicações práticas extraídas do livro Pregação Expositiva que podemos aplicar em nossas vidas e nas vidas das nossas igrejas. Em primeiro lugar, comprometa-se com a fidelidade à palavra. A primeira aplicação é o compromisso com a fidelidade à palavra de Deus. Pregadores, líderes e membros de igreja devem se comprometer em não se desviar da verdade das Escrituras. Isso significa estudar diligentemente a Bíblia e permitir que ela guie nossa vida e nossa pregação. A segunda aplicação é manter o foco no Evangelho. A pregação expositiva sempre deve nos levar a Cristo. Cada texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, aponta para a necessidade de redenção e a obra de Jesus na cruz. Certifique-se de que suas pregações conduzam os ouvintes à cruz de Cristo. Por último, faça da pregação expositiva o alicerce do ministério da igreja. Isso vai garantir que a igreja esteja sendo alimentada com a verdade de Deus e protegida de falsas doutrinas. Incentive sua igreja a valorizar a exposição das Escrituras e aplicar essas verdades na vida diária. Se você deseja crescer na arte de pregar a palavra de Deus com fidelidade, eu encorajo você a ler Pregação Expositiva de David Hellman. Este livro vai equipá-lo com ferramentas práticas para preparar e entregar sermões que sejam bíblicos, claros e transformadores. Se este conteúdo ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal Fé e Vida para mais vídeos sobre vida cristã e ministério. Deixe também seus comentários me dizendo qual é o seu maior desafio na pregação ou no estudo da palavra de Deus. Vou deixar aqui o link para o livro na descrição. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.